boa tarde. Então, eu já há muito tempo que não gravava, há alguns anos, na verdade, mas chegou a altura de partilhar algo que aconteceu na minha vida e que, depois de muita reflexão, de muita oração, chegou a altura de partilhar algo que transformou totalmente a minha vida, o meu caminho, a minha direção. Então, quem me acompanha há alguns anos sabe que eu sempre estive ligada à astrologia, a todas as terapias de New Age, da nova era, não é? Desde tarô, comecei muito nova ligada à astrologia, não é? E aquilo para mim era tipo a verdade absoluta, quase um Deus, não é? Depois a reencarnação também era uma coisa muito importante. Também tinha outras questões de ter enveredado por várias vias, desde ayahuasca, desde ter mergulhado em constelações familiares, numa vertente que também envolve e toca a reencarnação também, não só, mas também. Sei lá, o que é que eu já fiz? Fiz búzios na minha vida, fiz leitura das mãos, fiz leitura da aura, fiz reiki, sei lá, you name it. Eu fui uma buscadora grande parte da minha vida, ou toda a minha vida, até o evento que mudou a minha vida para melhor, sem dúvida alguma. E portanto, e sempre fui muito assertiva nas minhas convicções e portanto, não tinha dúvidas nenhumas de que aquilo que eu acreditava era verdade, não é? Pronto. E a determinada altura, depois de sempre acreditar na astrologia, a determinada altura eu fui mesmo estudar sobre o tema. Portanto, eu acreditava na reencarnação e a determinada altura eu fui estudar sobre o tema, até que comecei a fazer durante 2 anos consecutivos, partilhei, não é, as reflexões astrológicas e quem me conhece sabe, eu nunca fiz previsões astrológicas para as pessoas, não é? Eu estudava as previsões e depois partilhava de uma forma genérica o que é que ia acontecer na semana, não era? Mas eu, na verdade, quando analisava os mapas, não é? Eu não analisava, não fazia previsões para ninguém. Isso foi algo que eu nunca consegui fazer. Mas também é algo que eu, de facto, não tinha grande curiosidade. Ou seja, tudo o que eu, de alguma forma, eu conseguia ver, ou às vezes as pessoas dizem que eu adivinhava, entre aspas, foi sempre algo que me vinha, não pelo mapa, mas por pura intuição. Intuição essa que eu hoje sei que é do discernimento espiritual que tenho e que sempre tive, e que mesmo as pessoas, as bruxinhas, que infelizmente estão ligadas ao outro lado, sabiam que eu tinha isso muito aflorado. E que, na verdade, essas pessoas têm também, não é? Mas que escolheram trabalhar numa via que por muito que achem que lidam com o lado da luz, como elas dizem, não é? E que trabalham para Deus, não trabalham, porque Deus é muito claro e efetivamente na palavra diz que não há adivinhação, não há adivinhação. Pois bem, no dia 22 de dezembro de 2022, e foi mesmo assim, dia 22 de dezembro de 2022, nesta data tão peculiar, estava eu aqui em casa com o meu filho num evento bem intenso e tenso, e no momento em que estou a apertar o pescoço ao meu filho, de raiva, em que percebo que não sou eu, não é? Parei e disse-lhe: eu não quero mais isto.
e tu vais ter que sair de casa. Não foi nesta calma em que eu estou agora, não é? Foi num ato de perceber claramente que não era eu, que aquilo não podia mais continuar, porque nós tínhamos oscilações em que eu tinha excessos de raiva e de gritava, e depois tínhamos coisas muito boas também. E eu, quando me apercebi que mais uma discussão e mais uma coisa, e que eu estava a fazer aquilo, não é? E como devem imaginar, eu como mãe tive muitas imperfeições e continuo a ter, mas tive muitas imperfeições, porque também eu venho de um background de criança que se sentiu abandonada pelos próprios pais, de uma mãe que tentou suicídio 2 vezes antes de morrer, de um pai que acabou por provocar uma explosão de gás na sua própria casa, que acabou por lhe correr mal, porque acabou por morrer. Disse mesmo, enfim, um pai muito complexo, que no fundo os meus pais nunca quiseram saber que tinha uma filha, e no caso em concreto da minha mãe, sabia que eu já não tinha pai e não quis saber muito da filha, portanto a filha não era muito importante e não estava nada preocupada se a filha ficava sem mãe também. E portanto tudo isto causa dores muito grandes, e mesmo que a adulta consiga racionalizar isto, há processos emocionais que infelizmente não foram processados, e que por muita terapia, por muito conhecimento que se tenha, por muitas ayahuascas que se faça, por muita astrologia que se faça, há coisas que não são curadas da forma que nós, ou pelo menos que eu gostaria que tivessem sido curadas. E sem dúvida que o meu filho pagou um preço caro, pagou um preço do inimigo tantas e tantas vezes, ter estado no seio da nossa família. Então nesse dia, quando eu lhe disse, sais e não dá mais para continuares aqui, como está, não dá. Eu entrei num desespero gigante. Chorei, comecei a chorar compulsivamente, quase como quando eu olho para trás e me lembro do que aconteceu, é quase como uma espécie de um transe, porque eu recordo-me que fui para a mesa da minha cozinha, eu chorava muito, e eu só queria morrer, literalmente, só queria morrer, e na verdade peguei numa faca e comecei a literalmente tentar cortar os pulsos. Só que quem já alguma vez tentou sabe que arde um pouquinho. E eu chorava e tentava fazê-lo, não é? Até que alguma coisa aconteceu em que eu fui literalmente impelida a levantar-me da cadeira onde eu estava na cozinha e vim direcionada para a sala, onde eu tinha no móvel da sala, dentro de um móvel fechado de família, uma Bíblia Sagrada da minha avó. Uma Bíblia, por acaso, católica, que a Bíblia católica é um bocadinho diferente da original, mas peguei na Bíblia, porque eu fui mesmo impelida a pegar na Bíblia, a abrir a Bíblia, colocá-la no móvel, também de um móvel de família, abrir a Bíblia e abrir e começar a ler. E de repente só me lembro de dizer, eu estava ao telefone com alguém, não me lembro bem com quem é que eu estava ao telefone, confesso, porque lá está, é o tal transe em que eu estava, mas lembro-me que estava a ler Antigo Testamento, comecei a compreender perfeitamente o que estava ali escrito, lembro-me que tinha uma imagem do lado direito, tinha palavras do lado esquerdo,
e comecei a compreender. Eu já tinha feito uma tentativa de ler a Bíblia no passado. Eu tinha um amigo que me tinha falado de ler e já tinha comprado uma Bíblia original. Só que eu abria a Bíblia e, na verdade, era como se eu estivesse a ler chinês. Eu não compreendia nada do que estava ali escrito. Era como se eu estivesse a ler um livro maçudo em que aquilo me estava velado. Eu não compreendia as palavras que estavam ali. E quando eu abro aquele livro, é como se o véu me tivesse sido arrancado. E eu só dizia, eu consigo ler, eu consigo ler, eu consigo ler isto. E eu confesso que eu não entendi logo o que é que me aconteceu. Lembro-me que a seguir fui almoçar com uma amiga, na altura era minha amiga, e eu estava a tentar processar o que é que me tinha acontecido. O Afonso não voltou para casa, eu fiquei tranquila na mesma com ele, super calma. Eu disse que de facto eu não queria mais fingir, estávamos muito próximo do Natal. Eu fiz questão de passar o Natal sozinha, mergulhada na palavra. Eu fui muito abençoada porque tinha uma amiga americana que tinha tido a sua conversão há muitos anos e que me ajudou e que basicamente me explicou o que te aconteceu foi que tu nasceste de novo. E portanto eu comecei a ler a palavra e só queria ler a palavra, eu só queria ler porque eu estava a compreender tudo o que eu estava a ler. E recordo-me quando comecei a ler os 10 mandamentos, as primeiras coisas que eu me apercebi foi: algo está errado, porque tudo aquilo que eu aprendi sobre imagens, santos, e eu cresci em colégios católicos, não está certo. Então essa foi assim a primeira coisa que para mim o Espírito Santo me disse: não está certo, isto não está certo. Ter imagens de santos em casa como eu tinha, a minha casa era quem alguma vez veio à minha casa no passado, a minha casa eram amuletos de cristais, era altar de cristais, era santos. Eu tinha a Nossa Senhora, tinha santos disto, santos daquilo, Santo António, sei lá, tinha santos de não sei quantas, tinha moedas chinesas, tinha mandalas disto e daquilo e daquilo outro, tinha oráculos disto e daquilo, enfim, era assim. Era uma prisão. Eu soprava a canela, eu queimava a cebola e eu sei lá o que é que eu fazia. Na loucura. E de repente começo a ler aquilo e começo a ver que há uma série de coisas que eu fazia e que eu acreditava e que não estavam certas e que tudo aquilo que eu tinha crescido, de alguma forma, na Igreja Católica, também não estava correto. Mesmo que eu nunca eu não me considerava católica, nem sequer me considerava católica. Tinha crescido como católica, sim, cresci em colégios católicos, mas não me considerava católica de todo. Acreditava em Deus, mas depois Deus era assim uma coisa um bocadinho alternativa, não é? Eu gostava muito de dizer, Deus, não, e tal, Jesus é amor, não é? Deus é amor, como eu ouço tantas vezes dizer e que eu só reviro os olhos e penso, Deus misericórdia, Deus misericórdia. Mas enfim, cada um tem o seu caminho e portanto eu só estou a partilhar a minha experiência, porque como é que aconteceu, eu não fui à igreja e tive este contacto, eu não tive pessoas a pregarem-me, não foi nada disso. Eu costumo dizer que Deus andava atrás de mim e eu consigo identificar que Ele começou afincadamente atrás de mim desde 2019, que foi quando eu, em pequeninas coisas, comecei a mudar a minha forma de pensar. Foi em 2019 que eu decidi que não ia mais ter relacionamentos amorosos. Foi em 2019 que eu disse, eu não vou dormir com mais ninguém. Em agosto ainda me roubaram um beijo, é verdade. Um amigo que infelizmente tinha acabado de começar um namoro, ainda me roubou um beijo, que eu fiquei bem zangada com ele, porque ele tinha tido N oportunidades para me roubar um beijo quando estava solteiro, mas esperou ter o namoro para me roubar um beijo porque queria saber como é que era. Enfim,
Mas foi a última vez que eu fui beijada, portanto, vamos falar em agosto, faz 7 anos, e eu costumo dizer que estou em santidade desde então, sem qualquer propósito na altura, hoje em dia com muito propósito, e nessa altura também foi em 2019 que eu também deixei de beber, e vinho é uma coisa que foi muito clara que o Espírito Santo não quer que eu beba, mas já depois hei de partilhar, porque eu provavelmente vou ter que fazer 2 vídeos, porque a história é longa, depois partilharei, ainda vou ver como é que vou fazer isto, se calhar vai para o YouTube e depois logo verei como é que vou fazer, enfim, logo verei, que isto é muito, não é nada planeado. Depois, enfim, o Natal foi passado sozinha, a ler a Bíblia, feliz, a mergulhar, a ler. Comecei por ler João, foi o primeiro evangelho que eu li, por sugestão da minha amiga Kim, que é americana. Tínhamos 40 minutos de áudios em que eu fazia perguntas, em que eu questionava, em que ela me esclarecia, foi incrível, foi incrível. A passagem de ano foi igual, foi também sozinha, mergulhada na palavra, e lembro-me perfeitamente na passagem de ano, enquanto antes eu tomava banho e limpava a casa e tinha milhentos rituais de passagem de ano. Lembro-me de estar sentada na minha cadeira e começar a olhar para um Buda do meu pai, que estava a mamar umas maminhas do Buda, e eu olhar para aquilo e tipo, o Buda estava na família há anos, olhar para o Buda e pensar que coisa mais obscena, que coisa horrorosa, e começo, é como se o Espírito Santo me começasse a tocar para ter uma percepção de coisas que eu no passado não tinha. E eu sempre acreditei que objetos têm em si energia e carregam cargas, sim, e foi na passagem de ano que eu comecei a perceber que talvez estava na altura de retirar coisas aqui de casa. Até porque, quando aconteceu a conversão, e uma das coisas que aqui me aconselhou a fazer, porque eu tinha alguma dificuldade em perceber o que é que me tinha acontecido, porque é como eu digo, é mesmo uma espécie de como se fosse um transe, o que acontece quando há uma conversão como a minha, porque há pessoas que têm conversões e encontros com Jesus e com o Espírito Santo como um processo em que a pessoa vai à igreja, começa a ter uma percepção do que é caminhar com Jesus. No meu caso, não. No meu caso foi um dia aconteceu. Um dia, claro que eu comecei a ser transformada, o meu pensamento começou a ser mudado, eu comecei a ter pensamentos mais conservadores, sim. Eu acredito que o Covid foi, sem dúvida, um volte-face na minha perspectiva sobre muita coisa do que estava a acontecer no mundo. Lembro-me que comecei a ouvir pessoas que falavam muito sobre Mateus 24, e portanto este interesse também sobre a Bíblia, sem dúvida alguma. Mas lá está, eu tentava ler a Bíblia e eu não entendia nada. Portanto, sim, eu percebia que Mateus 24 falava sobre o tempo das dores, sobre algumas coisas que iam acontecer, mas na verdade eu não compreendia o que era isto, não é? Que depois vai levar a outras coisas também que são reveladas na Revelação, não é? Do Apocalipse, que em português é Apocalipse, mas que em inglês é Revelation. E portanto, com isto, levou-me a eu compreender que, ao mesmo tempo que eu tinha que escrever o que me tinha acontecido. E então escrevi, e ainda tenho, e ainda bem que escrevi, porque eu escrevi, de facto, eu não entendi logo o que me aconteceu. E demorei algum tempo a perceber que, de facto, tinha nascido novo. E ao mesmo tempo que isto aconteceu, também tive ataques espirituais. E os ataques espirituais são reais, não acontecem só nos filmes do Poltergeist e do Exorcista e não sei o quê, eles são reais.
paralisia do sono, de me deitar e de repente tinha uma coisa monstruosa aos pés da minha cama para me tentar amedrontar. E eu não sou uma pessoa muito medrosa, mas aquilo era assustador. De tentar de estar a dormir e de simplesmente não conseguir estar. É isso, é paralisia do sono, é não conseguir acordar e de repente lá consigo encontrar forças para gritar o nome de Jesus, porque é uma coisa que nós sabemos que resulta, e lá conseguir gritar Jesus e acordar e aquilo desaparecer. E depois, a outra coisa muito interessante que aconteceu, e que aqui sempre foi uma coisa presente aqui em casa, é que era um cheiro a queimado terrível no quarto do meu filho. Um cheiro a queimado tipo lareira, madeira queimada, sempre. E não era só eu que sentia, eu sempre fui muito sensível a cheiros, tenho um olfato extremamente apurado, mas efetivamente o meu filho saiu de casa e o cheiro mantinha-se presente. E, portanto, o cheiro não era dele só. Era uma coisa que estava ali presente. Há outras coisas que eu não vou aqui mencionar que estão relacionadas com ele, não é? Mas existem, não é? O facto de eu ter, ou seja, o facto de eu ter nascido novo, não é? Não significa que as coisas agora de repente ficam todas maravilhosas, não é? Porque quando o inimigo perde alguém para a luz, para Deus, fica muito zangado. E isto é muito real. Isto é algo que eu também fui aprendendo com o tempo. E, portanto, deparo-me com um cheiro profundamente queimado e com estes ataques a acontecerem no meu quarto, não é? Quando eu tentava dormir e descansar, etc. Então, esta minha grande amiga começa-me a dizer: Marta, há quem acredite que os objetos têm energia. E eu disse: eu super acredito nisso. E ela sugere-me colocar os objetos lá no quarto. E eu inicialmente até o fiz. Mas depois comecei a pensar: mas para que é que eu quero os objetos na família? Como vocês devem saber, quem não sabe, eu não tenho família, ou seja, quer dizer, tenho uns irmãos da parte do meu pai, tenho o meu filho, mas não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avós, portanto sou extremamente livre nesse sentido, não é? Comecei a pensar, e tudo tem sentido, e tudo faz sentido, e isso é algo que também tem-me feito refletir bastante de como Deus é bom e como Deus permitiu que eu fosse livre para poder limpar também a minha família, a carga familiar. Do que é que me serve guardar objetos que podem ter carga que não interessa a ninguém? E que eu não quero que o meu filho guarde isso, nem os meus netos, nem ninguém, não quero. Então eu decidi que estava na altura de me livrar desses objetos. Então em janeiro comecei a fazer uma grande limpeza aqui em casa. Comecei a libertar-me de vários objetos. Santos, santinhas, comecei a doar algumas coisas, outras coisas deitei fora, enfim. Fiz um saco de lixo preto gigante. Infelizmente eu não tenho fotografias, estava convencida que tinha tirado fotografias, mas não tirei fotografias. Estava convencidíssima que sim, tinha tirado fotografias ao saco gigante que fiz, com um Buda do meu pai, o Buda da minha avó, sei lá, uma máscara de pau preto do meu pai, que já se tinha manifestado uma vez aqui em casa. Muita coisa mesmo. Muitas coisas mesmo. Eu, cada vez que eu arrumava, porque isso é uma das coisas que também o Espírito Santo me direcionou, foi para arrumar, eu ia descobrindo coisas. E ainda hoje, uma das minhas orações é: abre os meus olhos espirituais para eu ver o que não tem lugar aqui nesta casa. Eu posso-vos dizer que ainda esta semana eu estava à procura de uma coisa que me ainda mantinha ligada a alguém do meu passado, e eu estava à procura dessa coisa, que eu parece que já não tenho essa coisa afinal, mas eu tinha uma outra peça de roupa ligada a essa pessoa, e eu fui descobrir umas figas
debaixo da minha cama. As figas estavam lá perdidas. Não sei porquê, não sei por alma de quem, mas as figas estavam lá perdidas. E como devem imaginar, aquilo não é nada de Deus e aquilo não é nada bom. Eu só não queria acreditar como é que aquela bodega ainda estava enfiada debaixo da minha cama. Aquilo devia ser de um porta-chaves que eu tinha tido no passado e eu nem me lembrava, ou seja, é assustador, é assustador. Então fiz a limpeza da casa assim grandemente e de facto os ataques espirituais acabaram. O cheiro a queimado foi-se embora com muita oração, apesar de eu ter na altura uma outra pessoa também, supostamente, que também frequentava a igreja, etc., que me dizia, não, tens que ungir a tua casa, tens que ungir a tua casa. E há uma linha de crentes que acredita nisso, e eu não estou a duvidar disso, ok? Mas eu acredito no poder da oração. Acredito firmemente no poder da oração e na minha conexão com o Espírito Santo, que é maravilhosa. E então eu orei, porque eu acredito que o sangue de Jesus Cristo é muito poderoso e que Ele nos salvou e, portanto, eu orei muito e com muita oração o cheiro desapareceu totalmente e o quarto do meu filho ficou limpo de qualquer cheiro. Eu acabei por ter alguém a viver comigo depois nesse mesmo ano, teve aqui um ano, foi super tranquila, ficou minha amiga, como se fosse para mim uma irmã, gosto imenso dela, foi um tempo muito abençoado, portanto ficou tudo muito tranquilo. E depois, passado um mês exatamente da minha conversão, eu quis logo ir congregar com pessoas como eu. As pessoas à minha volta, com exceção de uma amiga que já não estava em Portugal, portanto vive no Brasil, à exceção de uma amiga, portanto a Kim vive fora, não é? vive no norte, a minha outra amiga vive no Brasil, portanto também não é, lidamos, mas é tudo por mensagens. Agora, as pessoas à minha volta, no geral, eu precisava de ter pessoas fisicamente que fossem como eu precisava de estar com pessoas e o Espírito Santo colocou-me isso no coração, que eu precisava de ir congregar. E então, aqui me orientou-me e colocou-me uma lista de igrejas que fossem muito bem fundamentadas na palavra para que eu fosse procurar essas igrejas e ela disse-me, olha, vai 3 vezes a cada uma delas e tu vais sentir com qual é que tu te identificas para que possas começar a congregar e a frequentar. E assim foi. Comecei para ir a uma Riverside, que é perto da minha casa, é uma igreja internacional, tem uma boa palavra, os louvores são maravilhosos, tudo internacional, que eu já depois comecei também a ouvir muitos louvores, e eu ouço louvores em inglês, não é? Muitos louvores em inglês, e que eles são tops. Depois depois fui também 2 vezes à primeira igreja batista, também perto da minha casa, que o pastor tinha vindo dos Estados Unidos e, portanto, tínhamos essa coisa também maravilhosa porque ele era assim diferente e ficou super emocionado com o meu testemunho de conversão, até que fui à terceira igreja batista, o pastor bastante mais tímido, sem grande interesse em ouvir o meu testemunho de conversão, que eu fiquei, uau, não estava habituada, porque toda a gente ficava sempre muito impressionada com o meu testemunho de conversão. Mas a terceira igreja batista tinha uma coisa muito boa, que era estudo bíblico e grupos familiares, que as pessoas reuniam-se às quintas-feiras para falar sobre a pregação do domingo. Portanto, estruturalmente, era uma igreja muito boa para alguém que estava a dar os seus primeiros passos na fé. E eu agarro na minha Bíblia, numa bela quarta-feira, lá vou eu para a igreja, que entretanto comprei uma Bíblia, a minha primeira Bíblia, lá fui eu toda contente para a igreja. Chego lá e não havia estudo bíblico, porque desde o Covid o estudo bíblico tinha passado a ser online. Fiquei desolada, estava lá uma irmã em Cristo, uma menina, na altura não chamava irmã, mas estava lá uma menina, disse-me, não, já passou a ser online.
Eu desolada, fiquei tristíssima quando estava-me a vir embora. Ela disse, mas olha, mas se quiser, amanhã há reunião aqui, que é o tal grupo familiar. No Brasil chama-se células, aqui em Portugal, pelo menos a minha igreja chama grupo familiar. E se quiser pode-se juntar a nós. E eu, como estava sedenta de congregar e estava sedenta de estar com outras pessoas, aceitei logo. E assim foi. Na quinta-feira lá fui eu, às 8 horas, acho que era às 8, na altura ainda era às 8, ou às 7h30, já não me lembro, acho que era às 8. E agora é às 8h30, mas antigamente era às 8. E lá fui eu, na altura ainda nos encontrávamos na igreja, porque eles viviam na igreja, numa casinha lá na igreja, no prédio, e lá nos encontramos. E comecei a frequentar o grupo familiar também. Isto, portanto, acredito que já era fevereiro, acredito eu, para fevereiro. Nisto quis-me batizar imediatamente, quis mergulhar nas águas do batismo. Estava também com muita vontade de mergulhar nas águas do batismo. Jesus manda-nos batizar, arrependei-vos e batizei-vos. Portanto, eu queria me batizar. Eu lembro-me, mas eu batizei-me na Igreja Católica. Sim, batizei-me na Igreja Católica. Mas, vamos lá, eu tinha 7 anos. Eu não conhecia Jesus, ok? Eu fui batizada porque a minha mãe e a minha avó queriam que eu entrasse para um colégio católico no São Vicente de Paulo, no Campo Grande. Eu não tinha noção nenhuma do que é que era pecado. Portanto, o meu arrependimento era bola, ok? O que é que diz a palavra? Que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Eu não me arrependi de nada, porque eu não tinha sequer noção de pecado. Eu não sabia quem era Jesus. Sabia, não sabendo. Hoje em dia, eu tenho plena noção, e até me emociono, de quem é que é Jesus. E do que é que ele fez por mim. Então, o meu batismo da Igreja Católica não vale nada. E por isso eu queria tanto mergulhar nas águas de batismo, eu queria declarar publicamente a quem pertenço. Ok? Então disse ao pastor, eu quero me batizar. E o pastor responde-me, não é assim. Nós temos que saber quem tu és, se realmente és uma nova criatura, se nasceste novo, etc, etc, etc. E eu, como assim? Eu ainda, Marta, muito rebelde, como assim? Eu sei o que é que me aconteceu, portanto, eu não estou a perceber. Ainda fui a uma outra igreja, mais numa linha pentecostal, Zion, onde me senti fisicamente mal, não me identifiquei rigorosamente nada, foi muito mal. E como, entretanto, já tinha ligação com o grupo familiar e etc. Ainda voltei uma terceira vez à primeira Igreja Batista para fazer o ciclo das 3 vezes, ok? Fiz 3 vezes na Riverside, fiz 3 vezes na primeira Igreja Batista, sim. E depois acabei por decidir que iria ficar na terceira Igreja Batista. E, entretanto, abri o curso para me tornar membro da terceira Igreja Batista e para me preparar para o batismo. Pronto. E assim foi. Preparei-me para me tornar membro e para aprender tudo, não é? Há coisas também teóricas para aprender, há sempre coisas para aprender, e nisto tudo, obviamente, ia estudando a palavra. Sempre continuei a estudar a palavra, estudo até hoje. Sozinha nunca estou sozinha, porque tenho o Espírito Santo sempre a guiar-me. E sempre também o estudo bíblico também é uma bênção e portanto é maravilhoso. E assim foi, no dia 2 de julho de 2023, mergulhei nas águas do batismo e foi maravilhoso, foi muito bonito, porque declarar publicamente que se pertence a Jesus, sempre com muito temor de que nunca saia da linha, de que nunca me afaste de Jesus e de Deus, é o maior compromisso que eu quero manter, que eu quero cumprir, não é? E era isto que eu quero partilhar.
Eu quero partilhar que a minha vida mudou radicalmente. O amor que Jesus mostrou por mim ao me ter salvo naquele dia, ao me ter resgatado das trevas, porque foi isso que Ele fez, ao me ter rasgado o véu da cegueira espiritual em que eu vivia, que eu vivi 45 anos da minha vida. Foi a melhor prenda que Ele me deu. E eu digo sempre isto: a minha vida está perfeita? Não, não está. Mas a paz que eu tenho, a confiança que eu tenho, a conexão que eu tenho de ter o Espírito Santo perto de mim, de ter alguém com quem eu posso conversar, ter alguém que eu possa orar, que eu possa ter respostas de oração, de ter uma família em Cristo, de nós orarmos uns pelos outros, o grupo familiar, o estudo bíblico onde eu posso aprender a palavra. Prisão. Eu não sou presa, eu sou livre. Eu tenho uma liberdade hoje que eu nunca tive antes. Eu não tenho nenhum amuleto. Eu tenho uma casa livre. E apenas vivo aqui Jesus Cristo, com a graça de Deus. Então, eu gostava que toda a gente pudesse experienciar isso. É muito interessante observar quando eu vou a algum sítio e falo de Jesus, a reação das pessoas. É muito triste, porque quando eu falava de astrologia, eu era mega popular. Agora que eu falo de Jesus, já não sou nada popular. Sou boring, sou chata, sou conservadora, sou puritana. Tu tens a tua verdade, cada um tem a sua, and so on. A verdade é esta: há preto e branco, não existe um cinzento. Quer dizer, existem nas cores, obviamente que sim, mas não existe uma meia verdade. Existe uma verdade, existe uma mentira. Eu hoje falava com um colega no trabalho, porque hoje tive que ir ao escritório, e eu partilho. Cada vez mais eu partilho que sou crente. Uma das coisas que o Espírito Santo me voltou a colocar vontade foi colocar aqui esta, não sei se dá para ver, mas eu tenho aqui um crucifixo, assim pequenininho, mas tenho. E uma das coisas que ele me indicou foi que queria que eu voltasse a ter um crucifixo. Eu não tinha, na verdade eu tenho este há algum tempo, que na verdade eu identifico como se fosse quase aqui uma identificação de... aqui uma estrela de orientadora, como se fosse Deus. Depois aqui, isto tem tudo uma orientação, tem tudo aqui, isto para mim é Jesus, é como se fosse Jesus, ok? Cada um tem um simbolismo. Mas estão aqui os três, aqui simbolizados em mim, no meu pescoço. Mas estava a falar com o meu colega, estava-lhe a dizer que era seguidora de Jesus, apesar de ter escolhido congregar numa igreja batista, ok? O meu pastor é um homem muito racional e pragmático e isso agrada muito. E a minha igreja tem uma boa estrutura, que também é muito importante. Mas eu sou, acima de tudo, seguidora de Jesus. Eu não tenho uma religião. Eu congrego numa igreja batista. Se algum dia o Espírito Santo me disser que eu devo congregar noutra igreja, eu irei congregar para outra igreja. Porque eu sou seguidora de Jesus. Estou a congregar numa igreja batista, numa linha protestante, porque daquilo que eu entendi quando comecei a ler a palavra, é que a linha protestante é o mais fiel à palavra, ok? Mas, se algum dia o Espírito Santo me indicar, olha, sai dessa igreja, tens que ir para outra igreja, está tudo certo. Eu quero obedecer a Deus, e a Jesus, e ao Espírito Santo. É isso que eu quero. É para isso que eu sirvo. É para isso que eu quero viver. Eu quero viver para obedecer. E que eu esteja sempre alinhada com eles e para aquilo que eles querem que eu faça. É para isso. Mas neste momento que estava na altura de fazer, era algo que eu muitas vezes dizia-me, partilha, porque é que não falas? Mas eu sentia que não era a altura. Até que o Espírito Santo disse,
partilha. Está na altura. E foi hoje. Portanto, fica aqui o meu testemunho de conversão, que espero que recebam com carinho, com coração aberto, com olhos espirituais abertos, e que Jesus vos transforme, que o Espírito Santo vos toque profundamente e que vocês possam ter esta alegria de serem nascidos de novo, de serem novas criaturas. Não é imediato. A primeira coisa que o Espírito Santo me tirou foi a necessidade de procurar previsões astrológicas. Por exemplo, eu era viciada em procurar previsões astrológicas. Eu era uma pessoa que nos últimos anos da minha vida, talvez no último ano, eu ia todos os meses procurar o meu professor de astrologia. Eu tinha um professor de astrologia, okay, que eu não vou dizer o nome, mas é bem conhecido a nossa praça. Eu ia lá todos os meses procurar previsões de astrologia. Já não acertava em nada. Nada. Não acertava em nada. Eu ia lá todos os meses. E porquê que não acerto? E porquê que não sei o quê? Nananana. Eu fiz coisas muito feias. Não fiz coisas nem macumbas, nada dessas coisas, ok? Mas fazia montes de mesinhas para que as coisas dessem certo, para que as coisas não sei o quê. Fazia banhos disto e fazia banhos daquilo. Fiz coisas muito feias. Arrependo-me tanto, mas tanto. E a primeira coisa que Jesus me tirou foram a necessidade de procurar previsões astrológicas. Foi extraordinário. Foi mesmo extraordinário. Depois, mapas astrológicos. Não foi logo. Só o ano passado, em 2025, é que eu, porque comecei a ter muita informação de pessoas que também tinham nascido novo, como começaram a falar sobre o assunto. Apareciam umas informações e eu comecei a orar. Espírito Santo, se isto estiver errado, muda a minha mente e o meu coração. Se isto estiver errado, muda a minha mente e o meu coração. Esta é a minha oração. Se isto estiver errado, muda a minha mente e o meu coração. E a verdade é que a minha mente e o meu coração, o ano passado, mudaram. Eu antigamente, quando conhecia alguém, a primeira coisa que eu perguntava era a tua data de nascimento, a tua hora de nascimento, queria saber o ascendente, a lua, barará. Hoje em dia, assim, se eu vão-me dizer, não te lembras, hei de me lembrar alguma coisa, mas se isso é importante para mim, não é. Não quero lá saber se a pessoa é Gêmeos ou Leão, ou não me interessa, não é importante para a minha vida. Como alguns irmãos em Cristo dizem, são demónios. Aliás, não é em vão, como alguém, e eu gosto muito dessa irmã Luísa, que fala sobre isso, não é em vão que são exatamente 12, como as 12 tribos de Israel. São exatamente 12, como as 12 tribos de Israel. Tudo é a dualidade. O diabo, o inimigo, é um imitador. Tudo está a imitar o que Deus já criou. Então, eu não quero nada a ver com isso. Nada. Deus é muito melhor, é um criador extraordinário. Basta olhar para a natureza. Então, eu sou tão grata a Deus. De tudo o que Ele tem feito na minha vida, de tudo o que Ele tem transformado na minha vida. Não está perfeito, porque há tanta coisa ainda que falta mudar. Ainda há tanta coisa para fazer em mim também. Há tanta coisa, domínio próprio, tanta coisa que eu ainda gostava, ainda quero que Deus transforme em mim, tanta. Mas, quando eu olho para trás, Ele já mudou tanto, eu sou tão grata por isso. Ele tem cuidado tanto de mim, Ele tem posto tanta coisa na minha vida em ordem. Então, eu desejo isso a quem me estiver a ver. Se isto puder tocar o coração de uma pessoa, já valeu a pena. Eu já sou muito feliz por isso. E é isso. Que o Senhor vos abençoe muitíssimo. Que Jesus vos toque profundamente. Que o Espírito Santo vos transforme. Um beijinho.